Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal História Objetiva. Por que Portugal descobriu o Brasil? Para entender por que Portugal descobriu o Brasil, você precisa entender a situação em que Portugal se encontrava no momento do descobrimento. Você precisa entender o contexto. E nesse vídeo você vai aprender tudo isso, que vai te servir para Enem, vestibulares, concurso público, para tudo, para você entender a história do Brasil desde o começo. Fique comigo. Antes da gente começar, eu quero te pedir, dá um like aí nesse vídeo, faz um comentário, faz uma pergunta que já ajuda a gente bastante a produzir esse conteúdo para você, que, como eu disse, vai te servir para entender história, para entender a história do Brasil, para fazer uma prova do Enem, vestibular, concurso público. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Por que Portugal descobriu o Brasil? Qual era o contexto que Portugal vivia na época do descobrimento? Bom, para a gente encontrar a resposta a tudo isso, a gente vai precisar entender a história de Portugal, entender que Portugal passou por uma centralização precoce do seu Estado. Ao contrário do que acontecia no resto da Europa, que vivia imersa no feudalismo, que é aquele regime, digamos assim, né? Aquele sistema em que você tinha o rei, mas esse rei não tinha plenos poderes sobre o território. Os feudos eram, digamos assim, entre aspas, mini-estados dentro desses reinos, cujos senhores feudais é quem exerciam a autoridade de fato dentro do limite do seu feudo, dentro do limite daquela determinada região. Com isso, os reis eles não tinham centralização do poder, eles não tinham plenos poderes para fazerem o que quisessem. Eles ficavam meio que como figuras simbólicas, digamos assim. Portugal, diferentemente, estava em outras circunstâncias. Portugal ele tinha realmente um poder, um reino com poder centralizado. Por que isso? Por que isso? O que é que você precisa entender? Veja bem, em 711, os mouros, ou seja, os muçulmanos, né, os árabes, eles foram e invadiram a Península Ibérica. Claro, Portugal está lá na Península Ibérica, no oeste da Península Ibérica. E o que aconteceu? Com a invasão dos mouros, alguns reinos cristãos que haviam ali, como o Reino de Leão, Castela, Navarra, eles foram empurrados para o norte e ficaram ali naquelas circunstâncias. Isso por si só já dificultou, né, o feudalismo naquela região. Né? Esses reinos do norte ficaram ali espremidos, né, mas de certa forma também fortalecidos. Né? O feudalismo não pôde se expandir na Península Ibérica. Mas o que aconteceu? No século XI começou um movimento das cruzadas, que tinham por objetivo resgatar a cidade santa de Jerusalém. Né? Isso aí você vai estudar não na história do Brasil, mas havia esse movimento das cruzadas, onde os cristãos estavam organizando expedições em direção a Jerusalém. Essas cruzadas organizadas pelos cristãos, ela de certa forma, digamos assim, influenciou que os reinos cristãos do norte, lá da Península Ibérica, eles empreendessem também do seu lado uma batalha, um conjunto de ações bélicas para libertar a Península Ibérica do domínio dos mouros, expulsar os mouros da Península Ibérica. E o que aconteceu? Veja bem, alguns nobres franceses, eles vieram lutar ao lado desses reinos cristãos do norte da Península Ibérica. O reino de Castela, Leão, Navarro. Alguns nobres franceses foram lutar nessa guerra de expulsão dos mouros, dos muçulmanos da Península Ibérica. E esses nobres franceses eles foram, de certa forma, beneficiados, né, recompensados por eles terem ajudado nessa guerra, nesse confronto. E um dos benefícios, uma das recompensas, foi o condado portucalense, que veio a ser mais na frente Portugal. E esses nobres franceses receberam esse condado de Portucalense. Portucalense é um nome difícil de dizer, né? Portucalense. Mas é só você pensar em Portugal. Condado Portucalense.
E o que aconteceu? Esse condado, na mão desses nobres franceses, ele lutou pela independência e tornou-se independente dos reinos do norte. Né? Tornou-se independente dos reinos do norte em 1143, formando finalmente o reino de Portugal. Quem estava na condição de rei de Portugal nesse momento da independência foi o rei Afonso Henrique, da dinastia de Borgonha, que era uma dinastia de origem francesa. Bom, aí é preciso você pensar um pouquinho a situação de Portugal. Portugal, ele estava ali, tinha acabado de ficar independente, ele estava ali no oeste, né, da Península Ibérica, e o que é que os portugueses tinham? De um lado, o mar, né? Do lado oeste, o mar. E por terra, eles tinham só inimigos. Os reinos, né, cristãos dos quais ele havia ficado independente, né, que eram inimigos dele, né, logicamente. Você tinha os mouros, que não eram cristãos e por isso também eram inimigo deles. E eles estavam ali meio que encurralados. Então, se você pensar, né, com a cabeça portuguesa, coloque-se no lugar dos portugueses, você está encurralado. Né? No leste, norte e sul, só inimigo. No oeste você tem um mar, você precisa se expandir. Você vai para onde? Você vai para o lado que você tem um mar. Era o que tinha de mais fácil. Então você pode entender que a partir desse momento, né, depois da independência de Portugal em 1143, os portugueses eles tiveram essa tendência natural de se expandir pelo mar, de buscar comércio, novas terras pelo mar, porque dos outros lados só havia inimigo. Né? Eles não tinham como contactar o resto do mundo a não ser pelo mar, pelo Oceano Atlântico. Bom, aí vamos avançar um pouco. Né? Eles tinham essa necessidade, né? E eles começaram de fato a fazer essa expansão marítima. Em Portugal havia dois portos muito importantes, portos de navegação. O primeiro era o porto chamado da cidade do Porto, né? E o outro era o Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa ele era voltado principalmente para o comércio com os italianos. O que é que os italianos faziam? O que é que as cidades italianas faziam? Os navegadores italianos eles iam para a Índia pelo Mediterrâneo, pegavam especiarias, né, e essas especiarias eles traziam pelo Mediterrâneo até as cidades da Itália. Os portugueses iam pelo Mediterrâneo, iam lá na Itália, pegavam as especiarias e traziam para vender em Portugal. O que é que aconteceu? Com esse comércio todo, isso é uma atividade econômica. Então, logicamente, o que foi que surgiu? Qual foi a classe que surgiu dentro do Reino de Portugal e que se fortaleceu com esse comércio? Surgiu uma classe mercantil, né? Uma classe que era formada pelas pessoas que praticavam essa navegação, que praticavam esse comércio, e elas começaram a ganhar importância dentro do Reino de Portugal. Guarde bem isso, você tinha a classe mercantil. Mas quais eram as outras classes que tinham lá? Bom, a gente vai falar de pelo menos mais uma, que era a fidalguia, a nobreza, ou seja, pessoas que tinham importância política, importância social, porque eram filhos eram pessoas de sangue azul, eram filhos de nobres. E você, por outro lado, você tinha a classe mercantil em ascensão. Então começa a haver certos embates, certas disputas políticas por essas duas classes que estavam no poder. De um lado, a fidalguia, os nobres, né, que tinham poder político por serem de sangue azul, ou seja, serem descendentes da realeza, e tinha a classe mercantil que estava crescendo, estava em ascensão, porque estava ganhando dinheiro com o comércio com as Índias, intermediado pelos italianos, tudo isso através do Mediterrâneo. E o que é que acontece? Veja bem, o último rei da dinastia dos Borgonha, ele chamava-se Fernando. E o que foi que ele fez? Ele, por uma questão de um acordo familiar, ele deu a sua filha em casamento em favor da coroa de Castela. Né? Então, o que aconteceu? Quando Dom Fernando morreu, houve o risco
né? Na verdade, a coroa de Castela reivindicou a coroa portuguesa, né? Houve o risco de Portugal perder a sua independência. O rei havia morrido, seu irmão Dom João, ele se juntou à classe mercantil para ele assumir o reino, assumir a coroa portuguesa e não permitir que Portugal voltasse a ser uma colônia, voltasse a fazer parte do reino de Castela. Então a fidalguia, a nobreza, tomou o lado do reino de Castela e a classe mercantil se aliou a Dom Fernando. E no final das contas, Dom Fernando assumiu e, logicamente, junto com a classe mercantil que veio ao poder também. A classe mercantil passou a ficar, então, com grande influência, mais influência política ainda dentro de Portugal. Então, guarde isso. Revolução de Avis. Guarde isso na sua mente, escreva no seu caderno, Revolução de Avis. Foi fundamental para que Portugal viesse a se expandir pelos mares, a descobrir o Brasil inclusive, porque com a Revolução de Avis, que foi a luta de Dom Fernando para assumir a coroa portuguesa, para que a coroa portuguesa não fosse dada ao reino de Castela e assim Portugal perdesse a sua independência novamente, Dom Fernando assumiu o poder, conseguiu vencer a fidalguia, a nobreza que era a favor dessa união com o reino de Castela, mas ele, para vencer, ele contou com o apoio da classe mercantil. Então, quando ele assumiu, a classe mercantil estava no topo, estava com todo o gás dentro do reino de Portugal. Isso favoreceu a expansão marítima portuguesa. Outro fato, em 1453, os turcos otomanos, eles tomaram Constantinopla. Constantinopla fica ali digamos assim, na saída do Mediterrâneo. Para você ir, para os italianos irem, por exemplo, pelo Mediterrâneo até as Índias, eles precisavam passar por Constantinopla. Quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla, eles fecharam essa passagem e o que aconteceu? O comércio começou a decair, porque passou a não haver mais fluxo de especiarias da Índia passando por Constantinopla, chegando até a Itália, né? Poderia até haver, mas os custos aumentaram muito. Então, com esse fechamento do Mediterrâneo, o comércio, esse fluxo de especiarias caiu, e o que foi que os portugueses sentiram? A gente precisa, foi o que eles pensaram. Eles pensaram o seguinte: a gente precisa descobrir outra rota para chegar nas Índias. E aí começaram as navegações, começaram as expedições para descobrir essa outra rota. Até que em 1498, Vasco da Gama chega finalmente a Calicut, na Índia. E o que é que acontece? Chegando lá, veja como é interessante, chegando lá, os portugueses descobrem uma nova rota. E o que é que isso significa? Significa que os portugueses agora não mais dependiam dos italianos como atravessadores. Os portugueses, eles tinham os seus próprios meios de conseguir essas especiarias. Então, o que é que aconteceu com Portugal? O dinheiro começou a surgir a rodo através do comércio. E aí, finalmente, em 1500, né, numa dessas expedições, os portugueses chegam aqui no Brasil. Por que Portugal descobriu o Brasil? Basta você lembrar. Revolução de Avis foi fundamental porque fortaleceu a classe mercantil portuguesa, que era justamente a classe ligada à navegação, à expansão marítima. A centralização precoce do Estado, ao contrário dos demais estados europeus que estavam imersos no feudalismo, Portugal já era um estado, já era um reino centralizado. E também a necessidade de buscar novas rotas para a Índia, né, para buscar especiarias, devido à tomada de Constantinopla pelos turcos. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de fazer alguma pergunta que fortalece o nosso canal, fortalece o nosso trabalho. Meu desejo é estar com você, te ajudando na tua caminhada, na aprendizagem da história do Brasil e também no teu concurso. Fique com Deus.